Essa questão dos novos filiados é um processo novo que está acontecendo no PT. Hoje, para que o filiado ratifique a sua filiação, ele precisa passar por um encontro de formação política, onde vai ser apresentado para ele o partido, para que ele assim entre no partido e conheça quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. A gente teve um número muito alto de recém-filiados, né, mais de 200 novos filiados. Isso dobrou praticamente o tamanho do partido em termos de filiações. E a gente já fez um primeiro encontro de formação política, onde tivemos mais de 100 filiados. Esses já estão aptos, né, a participar das reuniões e a votar no próximo PED, né, o processo de eleição direta do partido, que vai acontecer esse ano em novembro, onde a gente vai estar escolhendo a nova direção do partido para o quadriênio 2014 e 2017. E é importante que também essa participação seja incentivada até nas reuniões do diretório municipal. Bom, em relação aos petistas que estão ocupando secretarias no governo patriota, a exemplo da ex-vereadora Joana Dark e de Luciano Gomes, o que é que o partido pretende fazer em relação a esses dois petistas que ocupam secretarias no governo do socialista? Bem, Aldo, esse foi um dos temas da discussão de ontem, né? O partido primeiro avaliou qual o seu posicionamento em relação ao governo patriota, e aí o posicionamento continua de oposição. E como a gente está na oposição, não é interessante ter filiados fazendo parte do governo. Então vamos procurar esses filiados, né, e conversar com eles, colocando essa situação, né? A gente acha que é importante pessoalmente para cada um deles, para a Joana, para o Luciano, não temos nada contra isso. Agora, para o partido não é interessante, não é bom, certo, estar com filiados fazendo parte de um governo, você é oposição, né? Então a gente vai conversar e procurar resolver isso da melhor maneira possível. Não temos nenhum radicalismo nisso, acho que vai haver até um entendimento, sim, né? E o partido colocou aí na sua decisão de ontem duas alternativas: ou se permanece no governo ou se permanece no PT. Não dá para fazer as duas coisas, porque aí não vai bater com a linha política e as orientações do partido aqui no município. E como é que o partido está acompanhando alguns processos que foram impetrados na justiça contra a diplomação, a posse de Patriota e Luciano Moura? Bem, Aldo, a gente completou esse processo desde setembro do ano passado, praticamente, né, antes da eleição. É importante que a população saiba, não é um processo que tenha acontecido depois da eleição, porque Patriota e Luciano Moura foram eleitos. É um processo que já tinha sido dado entrada pelo partido no período eleitoral. Esse processo vem aí acontecendo audiências, provavelmente tudo indica que seja a última audiência já agora dia 5 de fevereiro, né? E o PT tem muita expectativa com o resultado desse processo, que provavelmente vai ser o primeiro processo que vai causar a cassação do mandato do atual prefeito e da vice-prefeita em Afogados da Engazeira, já que é um processo que está muito mais andado, já tem várias audiências. Em relação ao processo do Ministério Público com a investigação da Polícia Federal, que está começando agora as audiências, né? Inclusive depois da audiência do PT vai ter essa audiência. A gente acredita que o primeiro processo a terminar será esse do Partido dos Trabalhadores. E levando em consideração, e aí não é uma análise minha, mas levando em consideração a decisão, né, da Justiça Eleitoral aqui em casos como o da ex-prefeita Gilda, a gente também, né, tem essa confiança de que acontecerá a mesma coisa de cassação do mandato no caso de Patriota e Luciano Moura. Bom, sobre essa leitura, há quem diga de que pelo fato de você ter tido apenas 1% e o socialista ter obtido mais de 50%, você não assumiria, se marcava uma nova eleição para Afogados. Você já tomou conhecimento dessa possibilidade? Aldo, a gente tinha, recentemente um debate muito sério em relação a isso, e a gente vinha acompanhando outros municípios, né, onde a discussão já estava até no Tribunal Regional, como no caso do Piauí, e tinha uma dúvida em relação a isso, né? Hoje, em relação ao caso específico de Afogados da Engazeira, a gente tem essa nítida impressão de que o caso vai para uma nova eleição, já que não depende da minha votação em si, mas da votação dos dois principais adversários, né? Isso causaria uma nova eleição em Afogados da Engazeira, agora com um detalhe, né? Caso sejam cassados, eles não poderão concorrer a essa nova eleição. Bom, Jair, na eleição passada nós tivemos petistas votando na Frente Popular, em José Patriota, e petistas votando em Gisa Simões, do PSDB, praticando aí a infidelidade partidária. Como é que vocês estão tendo cuidado desses novos filiados no futuro, a candidatura do PT, não acontecer a mesma coisa, Jair? Veja o seguinte, Aldo, a gente tem notícia, né, algumas informações, mas nada assim concreto
e aí o partido decidiu ontem também instaurar uma comissão de ética, né, investigar e avaliar de fato quem tomou esse posicionamento que caracteriza a infidelidade partidária e também propicia que esse filiado possa ser até expulso do Partido dos Trabalhadores. Então o partido vai fazer essa investigação interna, né, sigilosa, sem chamar atenção, e depois vai tomar uma iniciativa em relação a esses casos que a gente conseguir confirmar. E não adianta também a gente estar falando de boca, porque a gente precisa comprovar isso legalmente para não estar cometendo nenhuma injustiça com ninguém. Esse é o primeiro passo que o Partido dos Trabalhadores deve fazer para se firmar como alternativa política afogada em Gazeira. Na eleição passada nós não tivemos 2 adversários, nós tivemos 3, porque esse posicionamento de filiado do partido também foi um adversário que prejudicou o desempenho da nossa candidatura, com certeza. Nessa luta aí pelo fortalecimento do PT em Afogados em Gazeira, vocês estariam com planos de tentar uma aproximação ao grupo da ex-prefeita Giza Simões, que também é oposição à Frente Popular? Veja o seguinte, Aldo, nós temos uma posição clara em relação à eleição de 2012, né? O PT foi uma candidatura diferenciada das outras duas. Temos uma posição semelhante à ex-prefeita em função de ser oposição, né, à candidatura da Frente Popular. Mas temos grandes diferenças. Agora, estamos abertos para conversar numa perspectiva futura com quem quer que seja, sem problema nenhum. Esse sempre foi um dos encaminhamentos do PT, inclusive abrimos espaço para conversar várias vezes com o atual prefeito patriota e não tem nenhum radicalismo nessa construção. De que forma o PT vai acompanhar o mandato do vereador Renan Dininou na Câmara Municipal? Bem, ontem também a gente acompanhou esse mandato, né, e já discutimos algumas coisas com o Renan em relação a isso. Né, o PT acha que é importante essa participação dele também para ser uma referência do partido, né, já que é o único vereador que o partido tem hoje, e o partido vai acompanhar, né, ele recebeu o convite para ser o líder da bancada de oposição, o partido concordou com isso, ele está assumindo a liderança da bancada, e é claro que como líder da bancada o partido vai estar acompanhando e ajudando ele a melhorar cada vez mais esse mandato e representar bem essa oposição, que não deve ser uma oposição daquela chata que só critique, né? A gente tem que também dar a mão à palmatória e elogiar quando for preciso e aprovar projetos na Câmara que forem bons para a população e fazer o debate, acima de tudo, em relação a qualquer projeto que seja encaminhado ao Legislativo. A imprensa tem colocado aí de que a presidente Dilma, que é do seu partido, tem acompanhado a seca apenas pela televisão, faltando mais presença dela e mais ações do governo federal em relação aos efeitos causados pela estiagem. Como é que vocês do PT recebem essas críticas? A gente recebe com naturalidade, é um país do tamanho do Brasil, certo? É interessante e até aceitável que se escute isso, mas a gente vê, certo, que na prática é diferente. A gente viu reuniões recentemente, né, na Bahia, onde se fez uma reunião com todos os governadores do Nordeste, onde se liberou crédito. Aí a gente tem vários créditos que foram liberados e que estão sendo liberados para agir nessa questão de seca. Agora, a situação aqui, né, o que resolve na prática não é dinheiro, não. Todo dinheiro é pouco. A gente tem que avaliar o valor de uma chuva, né? Porque o que vai resolver aqui mesmo é chuva. A gente poderia estar pensando aqui, quem sabe, em aviões aí para estar precipitando chuva, porque é a única coisa que vai resolver. Pode chover dinheiro que não resolve, né? O que vai resolver é chuva. Agora, ações importantes que o partido vem fazendo através do governo Dilma, através do governo Lula, não são credenciadas como deveria ser ao PT. Eu acho interessante que sempre se falou na transposição do Rio São Francisco, mas nenhum outro partido teve coragem de tirar do papel. O PT tirou. Temos várias dificuldades nessa transposição, porque é uma obra gigantesca, né? E existe praticamente um cartel de empresas que dificulta muito essa ação, mas a obra está acontecendo e vai acontecer. Transposição do Rio São Francisco para abastecimento de cidades, através da adutora do Pajeú, que a gente vai ter aí a presidente Dilma, certo? Praticamente vai participar dessa primeira inauguração, desse primeiro trecho que liga Floresta à Serra Talhada, e aí é uma maneira também que eu acho que ela reconhece essa ausência, que deveria estar mais próxima, quem sabe até mudar o governo, né, para o Nordeste, em função dessa seca. Agora, vamos dar a César o que é de César, né? É muita reclamação, porque se já está discutindo a eleição de 2014. Né? Aqui no Estado a gente tem essas reclamações, principalmente vindo de um dos que diz aliado, que é o PSB. Né? E a gente vê que isso é o quê? Uma preparação para a candidatura de Eduardo Campos. Né? E a gente tem que ter essa nítida noção de que a dificuldade é grande, o governo poderia